E aí pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Yuri Faria e hoje eu vou conduzir essa aula sobre back-end começando do zero. Basicamente, antes de explicar para que serve o back-end, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu era criança, eu gostava de ficar no Facebook. E basicamente, uma das coisas que mais me chamavam a atenção era a questão dos perfis. Porque eu ficava imaginando como que o Facebook guarda essas informações? Como que o Facebook cria uma página onde tem as informações de uma pessoa, como o nome, a foto, os posts? E como eu já tinha um conhecimento certo, um pequeno conhecimento de web, eu pensava que basicamente o Facebook criava uma lista de arquivos HTML em que cada HTML possuía uma informação diferente da pessoa. Então, se eu tinha meu perfil, eu teria uma página .html relacionada a esse meu perfil. Só que não é assim que funciona, porque para a gente criar páginas dinâmicas, ou seja, páginas que nós alteramos as informações, guardamos dados, nós não criamos dessa forma. Nós não criamos uma página .html para novas pessoas, para novos perfis, porque isso não escala, isso não funciona. Basicamente, é daí que surge a necessidade de criar páginas dinâmicas, páginas que guardem dados, e para isso que o back-end serve. O back-end serve basicamente para salvar e processar dados. Então, imaginando esse cenário de perfil, o back-end do Facebook basicamente vai salvar essas informações em um banco de dados e vai processar elas. Então, quando você cria um novo post, ele processa as informações do novo post. Quando você altera o seu perfil, ele processa essas novas informações que você atualizou. E basicamente existem três divisões em web: o cliente, o servidor e o banco de dados. Existem algumas outras divisões, mas essa é um resumo geral de como funciona a web. O cliente seria basicamente o seu navegador, ou seja, você, a pessoa que acessa o site. O server, que como eu disse, vai processar as informações. E o banco de dados, que vai guardar as informações. E para isso, você pode utilizar diversas linguagens do lado do servidor, como PHP, que é um dos mais famosos, Rust, Java, Node, e até mesmo, se você quiser, você pode utilizar C ou C++ para isso. E como que o servidor, o back-end, se comunica com você, com o seu navegador, com o cliente? Basicamente utilizando algo chamado requisições HTTP, que basicamente são pedidos do seu navegador para o servidor. E para isso, imaginando o cenário de obter informações de um perfil, o seu navegador basicamente faz um pedido, informando, por exemplo, a identificação única como um ID do usuário, e o servidor responde com esses dados. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente quer obter os dados de grupos do CodeLab. O navegador basicamente envia uma requisição, um pedido, enviando a URL. Então, por exemplo, quer acessar os grupos. Ele envia um método, então get, que é basicamente um método que busca pedir para o servidor algum tipo de informação. E o servidor pode responder, como por exemplo aqui em preview, com as informações do grupo. Ou ele pode até mesmo recusar e enviar algum tipo de erro. Outro verbo, a gente viu aqui esse verbo get, que é para buscar informações. Outro verbo é o post, que basicamente a gente quer criar alguma coisa. A gente quer adicionar um post, a gente quer alterar algum tipo de comentário, a gente vai utilizar o post, onde a gente faz um pedido, só que em vez de apenas pedir informações, a gente envia informações e o servidor retorna com uma resposta. Seja ela positiva, por exemplo, se o comentário foi criado, ou, por exemplo, um erro. Para alterar seu perfil, algum tipo de comentário, você pode utilizar o put, que é outro verbo, em que você também envia informações no seu pedido e também recebe algum tipo de atualização. E também o delete, que como o nome diz, a gente vai querer deletar alguma coisa. Então a gente quer deletar um comentário, a gente quer deletar alguma informação, a gente pode utilizar esse verbo. Onde a gente envia, por exemplo, um ID de um comentário e o servidor não responde com foi deletado ou teve um erro, etc. Daí você pode estar perguntando, beleza, a gente pode utilizar essas requisições para obter algum dado de perfil, mas talvez a gente queira a privacidade, talvez a gente queira que quando a gente altere um comentário, só a gente altere esse comentário. Se a gente quiser uma informação privada, só os nossos amigos podem acessar o nosso perfil.
E para isso a gente utiliza algo chamado autenticação, que existem diversos tipos de autenticação, como o GWT, o OAuth, cookies, o Base Authentication, que basicamente servem para autenticar o usuário e não permitir que pessoas que não sejam você acessem suas informações. Então, por exemplo, você pode fazer um pedido e caso você não passe informações como um login, uma senha, dê negativo, dê um erro para o usuário. Para conseguir isso, a gente utiliza autenticação. E a gente falou um pouco mais sobre essa parte do servidor, essa parte de processamento de dados. Mas uma coisa bastante importante do back-end são os bancos de dados, que é onde a gente guarda as informações. Então, podemos utilizar diversos tipos de bancos, como os bancos de dados relacionais, que servem para relacionar dados. Então, imagine que você tem um Excel e a gente queira relacionar uma tabela com outra tabela do Excel. Para isso, a gente utiliza bancos de dados relacionais, que, entre muitas funcionalidades, permite que sua aplicação seja muito segura em relação a dados. Então, você não pode, por exemplo, deletar um comentário, você não pode deletar um post que tem comentários, porque não faz muito sentido, você tem que deletar os comentários primeiro para depois deletar o post. Basicamente é isso que bancos relacionais fazem. Você pode procurar mais depois, mas bancos relacionais são os bancos mais utilizados em 90% dos casos. Então, por exemplo, aqui nós temos relações entre tabelas, por isso o nome banco de dados relacionais, entre usuários, filmes, tags, ratings. E para a gente conseguir alterar, trabalhar com esses bancos de dados, normalmente nós utilizamos o SQL, que é meio como uma linguagem de programação para buscar dados, atualizar dados, deletar dados. Ou a gente também pode utilizar algumas ferramentas como Prisma, que são ORMs, que ao invés de escrevermos o SQL puro, nós podemos utilizar bibliotecas para, no nosso próprio código, automatizar essa criação de códigos SQL. Também podemos utilizar bancos de dados não relacionais, como MongoDB, Cassandra, Redis, que são utilizados para tarefas mais específicas. E bom, a gente pode ter visto os bancos de dados, os servidores, a autenticação, mas no final você vai querer colocar a sua aplicação no ar. E para isso, você pode utilizar alguns tipos de ferramentas, como servidores em cloud, como a AWS, o Heroku, o GCP, que permitem que, ao invés de você hostear a sua aplicação no seu notebook, na sua casa, você coloque na nuvem. E, basicamente, é como se fosse outra pessoa em outro computador hosteando sua aplicação. Só que isso tem várias vantagens, como, por exemplo, como a AWS, por exemplo, tem diversas pessoas que trabalham com cloud, trabalham com monitoramento, sua aplicação vai provavelmente ficar 99,99% de uptime. Então, vai ficar no ar quase sempre. Então você não precisa mexer com host, não precisa mexer com IP, etc. Você basicamente coloca no ar, coloca em um desses serviços e está no ar. E também tem algumas outras ferramentas que a gente vai precisar trabalhar quando a nossa aplicação começa a crescer. Então, por exemplo, caso a gente tenha uma aplicação usada por milhões de pessoas, a gente vai querer descobrir se ocorrem bugs. E para isso podemos utilizar ferramentas de monitoramento de bugs, como o Datadog, que vai nos dizer quando ocorre algum tipo de bug, quando o nosso servidor está fora do ar, etc. Isso é bastante útil para aplicações grandes. E também a gente pode trabalhar com mensageria e filas, que são ferramentas utilizadas para conseguir dividir tarefas. Então, ao invés de processar na hora um relatório, a gente consegue fazer de forma síncrona. Então, a gente consegue, ao invés de processar um relatório na hora, a gente consegue colocar numa fila e quando o servidor estiver disponível, quando tiver recurso, a gente consegue processar esse relatório. A gente também pode trabalhar com caching, que basicamente é guardar dados muito utilizados para evitar enviar pedidos por banco de dados, que vai demorar mais. Com isso a gente consegue reduzir latência, consegue reduzir o tempo que o usuário espera por alguma informação. E também a gente pode trabalhar com escalabilidade, que, por exemplo, existem diversos tipos de escalabilidade, como a horizontal e a vertical, que são conceitos mais avançados, mas eu queria colocar aqui para vocês já terem uma noção do quanto o back-end pode ser complexo. Então, a gente falou um pouco mais, eu dei um resumo geral aqui do que é back-end, do que é banco de dados, do que é um servidor, autenticação, etc. Então, vamos ver uma voz de emprego para tentar entender o que é pedido no mercado para um profissional back-end, para você já ter uma ideia do que você precisa saber.
Então, por exemplo, para trabalhar com back-end, normalmente você vai precisar de uma linguagem de programação. Então, por exemplo, você vai precisar de JavaScript, de Rust, de C, Golang, etc. E também um banco de dados relacional, que, como eu disse, é 90% do tempo utilizado em aplicações. Experiência com APIs, que é basicamente as questões do HTTP. Esses outros três aqui é mais relacionado a soft skills. Então, a parte de hard skills, que seria linguagem de programação, conhecimento de APIs, HTTP, basicamente, nesse curso aqui você já vai ter uma bela noção. E outra vaga aqui, você tem que ter experiência do desenvolvimento back-end utilizando Node.js, que é uma linguagem de programação JavaScript para back-end, desenvolvimento de APIs, design, implementação da documentação, que é outra coisa que foi que eu citei, que são requisições HTTP. Você vai precisar de integrações de software, APIs, então basicamente conhecer sobre requisições HTTP, conhecimentos em bancos de dados relacionais, como Stay, como MySQL, Postgres, e não relacionais, como MongoDB, Redis, Stay. Então, basicamente, o que eu citei, que são bancos de dados, requisições HTTP, que são APIs, e também algum tipo de linguagem de programação, é a base que você precisar para arrumar um emprego back-end. E, basicamente, eu citei algumas informações aqui para vocês. Eu citei alguns tópicos. Como é uma aula bastante introdutória, eu não me aprofundei bastante aqui, mas vejam as próximas aulas que você vai conseguir começar a codar a sua primeira aplicação back-end. Então, espero que você tenha gostado dessa introdução e até mais.